Oi, tudo bem com vocês? Paz e fogo do Espírito Santo. Salve Maria Imaculada. Bem-vindo ao Graça Católica. O vídeo de hoje é muito legal porque eu vou responder algumas perguntas para vocês, que muitas pessoas me fazem perguntas lá no Instagram. Desde já eu peço que você possa compartilhar, se inscreve no canal, dá o seu like, dá a sua curtida. E não se esqueça de apertar no sininho, que é muito importante para receber todas as notificações. Primeira pergunta que muitas pessoas me perguntam lá. Mila, como foi que você entrou na Igreja Católica? Gente, desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui à igreja. Eu nasci dentro de uma família católica, pela graça e pela glória do Senhor. Eu sempre estive nesse momento, nesse universo católico. Lembro muito bem que quando eu tinha uns 5, 6 anos, por aí, eu já ia para a igreja, eu sempre fui para a igreja desde que minha mãe me teve. Ela sempre me falou que sempre me levou para a igreja. Só que como eu era pequena, claro que eu não me lembrava. Mas eu tenho uma recordação dos 5, dos 6 anos, né, até hoje. Da quantidade de vezes que ela me levou à missa. Das vezes que realmente eu participei da missa. E aquilo foi me motivando ainda mais a procurar as coisas de Deus, a ser realmente de Deus. E eu agradeço muito a minha mãe, agradeço muito a minha família pelo fato de eles terem me educado dentro da igreja, sabe? Até que quando eu estava já indo para as missas com a minha mãe, nos meus 13 a 14 anos, eu fui chamada para participar do grupo de liturgia da igreja, né? De ser uma pessoa que faz leitura, ou salmo, ou então de exercer realmente alguma função no grupo de cântico. E eu me senti motivada a ir e eu fui, até pela dona Carmen, que é minha vizinha aqui, e ela sempre foi vizinha da minha família, sempre, como eu moro no mesmo quintal que a minha mãe, ela sempre me motivou a ir para a igreja. E eu nesse tempo não era casada, mas eu me motivei a ir, portanto ela me chamar, vamos Mila, vai ser legal, você vai conhecer as pessoas da comunidade, e é bem pertinho a igreja. E eu só ia para a igreja, então, somente para ir para a missa com a minha mãe. E quando eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a ver as coisas de Deus, eu comecei a ter uma noção dos cânticos, eu comecei primeiramente a fazer salmo na matriz, né? Na matriz da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. É tanto que a primeira vez que eu fiz o salmo, que eu sempre fui salmista, mas a minha primeira experiência, né, com a igreja foi no salmo, fazendo o salmo. Mas a minha primeira experiência como salmista, o meu primeiro salmo que eu cantei foi justamente na missa de manhã, na missa pela manhã, ou seja, estava lotado de gente na missa. E eu me lembro muito bem que eu ficava, meu Deus, e ela me dando água, e ela, Mila, se você não quiser, você não faz. Só que eu já tinha me preparado 2 semanas para esse salmo. E até que eu fui, e eu amei. Eu me senti muito confiante. Gente, é o Espírito Santo de Deus, sabe? Porque se fosse pelas minhas próprias forças, eu não tinha conseguido. Então, resumidamente, eu fui e eu comecei a ser salmista, comecei a cantar, até que depois de uns 5, 6 anos, eu não me recordo, né? Eu entrei para a comunidade Totus Tuus, eu conheci a comunidade Totus Tuus, e eu estou lá até hoje para a glória de Deus, né? Eu ainda ajudo na comunidade que eu era da liturgia, eu ainda sou, eu ajudo na pastoral da liturgia, mas agora também eu sou aspirante da comunidade Totus Tuus. Então, meu caminho de Deus, assim, eu sempre fui católica, eu sempre nasci no berço católico para a glória de Deus. Outra pergunta também que sempre me fazem é como eu faço os momentos de oração, né, na minha vida, como eu exerço o meu dia a dia rezar, porque as pessoas sabem que eu trabalho, as pessoas sabem que eu tenho meus afazeres de casa, que é dona de casa sabe, mas, gente, uma coisa que eu quero dizer pra vocês aqui, eu faço as minhas orações, então na hora que eu tô fazendo o meu almoço, na hora que eu tô fazendo o almoço, eu rezo. Eu rezo Pai Nosso, eu rezo Ave Maria, consagro aquele alimento para Deus, consagro aquele alimento para a Virgem Santíssima, sabe?
Eu pego determinados momentos do meu dia que eu estou fazendo as coisas e dentro de mim eu já começo a falar com Deus, sabe? Porque as pessoas, infelizmente, a gente tem que entender, e eu antes eu via dessa forma, que não é questão de que eu tenho que me parar e rezar. Isso é legal, isso é importante sim, porque você se concentra mais na oração. Mas como eu não tenho tempo, o que é que eu faço? Eu pego determinadas horas do meu dia em que eu estou fazendo, ou seja, um almoço, ou então eu estou sozinha na loja que eu trabalho, e eu começo dentro de mim a falar com Deus, sabe? Eu não deixo de rezar, eu não deixo de falar com Deus, porque a oração é primordial para minha vida, sabe? Eu não sou a Mila sem rezar, sem falar com o Senhor. Então, a gente também, e é uma dica que eu quero dar para você aqui, que a gente tem que pegar certos momentos do dia para fazer as nossas orações, tá bom? E também uma coisa muito legal é quando você vai ao banheiro. É uma coisa que eu exerço muito quando eu vou no banheiro, porque é um local privado, né? Ninguém vai te atrapalhar, ninguém vai ficar te chamando e tudo mais. E é uma boa pedida para você também falar com Deus, sabe? Uma boa pedida para você passar uns 5 minutos por aí, rezando, falando com Deus, ou 3, 4 minutos, não importa. O importante é a gente realmente exercer a oração. Outra pergunta que sempre me fazem lá, e eu quero falar aqui pra vocês, é: como foi que você começou a cantar? Cantando. Gente, não tem isso, sabe? Eu era uma pessoa muito parada. Eu era uma pessoa muito parada, uma pessoa muito envergonhada, muito. Eu não vou dizer pra vocês que eu cheguei na igreja, que eu cheguei na comunidade de Totus e eu disse assim, ó, gente, eu vou pegar o microfone e vou cantar, vamos louvar a Deus agora, nesse momento. Não, é um processo que eu tive na minha vida espiritual, sabe? É um processo que eu tive na minha vida e que eu ainda tô tendo, eu ainda estou aprendendo, sabe? Porque quanto mais eu aprender, melhor pra minha vida, melhor pro meu serviço. Então, se Deus me deu o dom da minha voz, não tem problema nenhum eu exercê-lo, sabe? Eu tenho que exercê-lo para a glória de Deus. Mas eu não, como é que eu digo? Eu não comecei logo a cantar. Não, foi um processo. Eu era uma pessoa que eu tinha muita vergonha, sabe? Então, eu comecei a cantar desde muito nova, desde meus 15, 16 anos na igreja. Então, já é um processo muito grande que eu tenho na caminhada, né, no grupo de cântico. Então, eu exerço isso com a maior graça, com a maior felicidade de Deus na minha vida, sabe? Eu agradeço muito a Deus por esse dom, porque realmente eu me sinto muito bem, sabe? Quando eu tô meio pra baixo, Deus me eleva muito, tanto pela oração, mas também pelo cântico. É fortalecedor para a minha vida, para as minhas dificuldades, para o meu eu cantar, eu falar com Deus através do meu dom, né, que é o canto. Uma perguntinha também que já me fizeram lá, e que eu me recordei agora, que eu não ia colocar nesse vídeo, mas eu me recordei agora, foi assim: Mila, quando você tiver filhos com seu esposo, você vai colocá-los para ser cantores assim como você, para servir dentro de algum ministério? Com certeza, meus filhos vão, se depender de mim, os meus filhos vão ser coroinhas, se depender de mim, os meus filhos vão ser, eles vão estar no grupo de cântico, mas certo, eu tenho que respeitá-los também o tempo deles, né? Eu tenho que, desde o berço, eu mostrar a eles a vida espiritual, mostrar a eles o sim a Deus. Eu tenho que ser exemplo, tanto eu como meu marido, nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Então, claro que sim, eu vou educar meu filho na fé, sabe? Eu não vou educar o meu filho para ele não ir para a igreja, eu não vou educar os meus filhos para eles não cantarem para Deus, para eles não servirem a Deus. Claro que sim, isso vai ser primordial, isso é primordial para a minha vida espiritual. Não é porque eu ainda não tenho filhos que eu não vou, que eu não já estou pensando nisso. Claro que sim. Eu quero dar a educação católica que eu tive, a educação católica que eu sei para os meus filhos, sabe? E eu acho muito importante isso para os pais exercerem isso, sabe? Desde do berço, porque infelizmente muitos pais dizem assim: olha, eu não levo meu filho para missa, eu não levo meu filho para reunião da igreja porque são pequenos, fazem muita zoada. Independente disso, leve, sabe?
leve, mostre Deus para os seus filhos. Mostre Deus, seja exemplo. Não somente dentro da missa, dentro da igreja, mas principalmente dentro de casa, sabe? Porque os nossos filhos, eles olham para nós e nós somos exemplo para eles. Tudo que nós fazemos, os nossos filhos fazem. Tudo. Então, eu sim vou colocar na minha vida, como mãe, como esposa, sempre exercer a educação católica que eu sempre tive para os meus filhos, sim. Independentemente se eu tô cansada, se meus filhos vão fazer zoada na missa, eles vão, sabe? Eles serão católicos e eu batizarei os meus filhos na igreja católica para a glória de Deus. E a última pergunta é sobre casamento, porque eu sempre agora coloco caixinha sobre perguntas, né? Sobre casal, sobre casais e tudo mais. Eu acho muito importante falar de casamento aqui, é tanto que eu tô fazendo uma série aqui no YouTube sobre o matrimônio. Se você não viu ainda, tem 2 vídeos já gravados, tá aqui em cima nos cards e também aqui debaixo da descrição a playlist da série, né? Vou ainda fazer inúmeros vídeos. É tanto que antes de eu falar dessa pergunta para vocês sobre casamento, eu quero vos convidar a ir ver os vídeos e dar-me dicas para mim também, para eu fazer vídeos sobre o matrimônio, sobre algum tema específico que você tem dúvidas, que você quer que eu aborde aqui no canal, tá bom? E a última pergunta que eu quero fazer é uma pergunta que alguns casais me fizeram, de como ter a paciência de evangelizar o seu marido ou a sua esposa. Gente, seja exemplo. Como os filhos que eu acabei de falar, você tem que ser exemplo na sua casa, sabe? É tanto que São Paulo Apóstolo, ele nos diz que o marido que não é santificado pela esposa que é santificada, sabe? Então nós temos que entender que, principalmente a mulher, eu falo como esposa, porque eu sou esposa. A mulher, ela é o coração da casa. Então eu como esposa, eu tenho que ser ainda mais motivada pela ação do Espírito Santo a motivar meu marido para a igreja, para um momento de oração, chamar ele para rezar no quarto, consagrar aquele dia, e não somente chamar para rezar à noite quando vão dormir, mas sim ter uma rotina espiritual junto, sabe? Nós sabemos que a nossa rotina ela é muito assim atribulada, porque o esposo trabalha, tem mulheres que também trabalham, tem mulheres que têm os filhos já, tem mulheres que cuidam da casa como eu, mas nós temos que entender que a prioridade é consagrar o seu casamento com o seu esposo através da oração de vocês dois, sabe? O Papa São João Paulo II, né? Ele diz que a família que reza unida permanece unida, e unida sempre estará. Então, nós temos que entender o quanto nós temos que santificar e o quanto nós temos que batalhar. Todo tipo de amor é um sacrifício. O sacrifício, sem o amor, não existe. O amor sem o sacrifício não existe. Então, nós temos que nos sacrificar e lutar constantemente pela santificação do nosso cônjuge e lutar pela santificação da família em comum. E também não desistir na caminhada. Não querer, ele não quer ir pra missa, também não vou chamar mais não. Ele não quer rezar comigo, também eu não vou chamar mais não. Eu não vou chamar mais. Não, é que todo tipo de pensamento assim seja renunciado pela glória do Senhor. Porque, gente, é muito importante a gente batalhar, a gente lutar. Como uma cantora católica, Adriana Arides, ela sempre diz, e eu acho lindo as pregações dela, ela fala que nós temos que ser guardiões da nossa família. Nós temos que lutar constantemente pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelo nosso marido, por tudo, né, gente? Porque o demônio, ele não tá com brincadeira, sabe? Ele quer acabar com todas as famílias. E nós, como guardiões dela, nós, como sabemos o quanto a família ela é primordial para a existência da humanidade, porque através da família, gente, que vem as vocações, que vem matrimônio, que vem o sacerdote, que vem a freira, que vem todo mundo. Então, nós como guardiões da família, nós temos que guardar nossa família. Nós temos que sim, dizer sim à nossa casa, dizer sim à santificação do nosso lar familiar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser fazer mais perguntas para mim, bota aqui nos comentários aqui embaixo, tá bom? Vou colocar aqui embaixo na descrição o meu Facebook e o meu Instagram também, para você me encontrar lá. Paz e fogo do Espírito Santo e salve Maria Imaculada.
Tchau, que Deus abençoe.